Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Vendo a luz. Depois de praticar o método Bates durante um ano, fui capaz de enxergar letras comuns. Jamais me esquecerei do dia em que estava fazendo o exercício do Sunnen em um telhado e olhando para letras pretas nítidas impressas em papel branco. Coloquei o papel na ponte do nariz. Pela primeira vez na vida, aos 17 anos e meio, consegui enxergar a palavra impressa sem ampliação. Este sucesso exigiu um esforço tão grande que eu vomitei. Novamente, fiz o Sunnen e o Palming e vomitei de novo, até que consegui enxergar outra letra e depois outra. Pouco depois, ouvi o som de vozes discutindo. Eram os vizinhos de baixo acusando uns aos outros de ter sujado as respectivas janelas. Eu não tinha me dado conta de que cada vez que eu vomitava, o vômito caía sobre as janelas deles. Desci então e lhes contei o que havia acontecido. Em vez de ficarem zangados comigo, ficaram impressionados com a minha sinceridade. Eu poderia ter negado as minhas ações, mas não o fiz. Estava orgulhoso do fato de finalmente poder enxergar uma letra. Aprimorei o meu processo e 3 meses depois estava conseguindo enxergar múltiplas letras colocando o papel impresso bem diante do meu nariz. Desde então, continuei a trabalhar. As pessoas ficavam surpresas porque, em vez de eu simplesmente andar às apalpadelas pela rua, eu conseguia literalmente enxergar a rua. Em vez de não distingui-las, comecei a conhecer o rosto delas. Certa vizinha ficou, na realidade, irritada com o fato de eu ser capaz de reconhecê-la. "O que está errado?" perguntava. "Você é o cego do bairro. Como consegue nos ver? O que você fez? O que está acontecendo?" Era incrível. Eu havia tirado dela a sensação de segurança que ela tinha por saber o que estava acontecendo no bairro. Era quase como se ela sentisse que o mundo que ela conhecia lhe tivesse sido roubado. Ali estava o garoto cego, olhando para todo mundo e efetivamente enxergando as pessoas. Eu estava acostumado com a resistência, mas fiquei agradavelmente surpreso na primeira vez que ouvi vozes expressando admiração e simpatia. O meu empenho continuou. Eu olhava de detalhe para detalhe. As pessoas finalmente aceitaram que eu conseguia vê-las e reconhecê-las, de modo que o meu status logo mudou. Deixei de ser uma pessoa praticamente cega e passei a ser alguém que quase conseguia enxergar. Continuei a trabalhar, embora o meu progresso fosse lento. Foi um evento memorável o dia em que Jacob, o meu instrutor da melhora da visão, me disse que eu não tinha mais astigmatismo. Não me pergunte como ele sabia disso, mas quando fui me consultar com a oftalmologista da clínica pública, ela teve um choque e me disse: "Não sei como isso aconteceu, mas o seu astigmatismo desapareceu. Você não precisa mais das lentes cilíndricas." Não fiquei surpreso ao ouvir isso. Foi nessa época que aprendi a conexão entre a saúde dos meus olhos e o restante do meu corpo físico. Uma amiga, Miriam, a bibliotecária da escola, me ensinou uma série de exercícios para melhorar o corpo. Comecei a praticar técnicas de movimento e aprendi que o movimento equivale à vida. Independentemente das circunstâncias que possam estar bloqueando possibilidades de aperfeiçoamento, sempre existem outras possibilidades que podem nos ajudar a avançar. Aprendi com a experiência que o corpo humano é capaz de melhorar e curar a si mesmo.
Nós nos esquecemos de que temos o potencial para melhorar a nossa vista. O mundo está tão envolvido com o mito de que a visão insatisfatória não pode melhorar, especialmente em um caso como o meu, que é difícil imaginar que uma história como a minha seja verdadeira. Provei que a sabedoria convencional está errada e demonstrei o poder dos exercícios de cura. Sou grato ao fato de Miriam e Jacob terem me ensinado os exercícios oculares e o movimento do corpo, bem como me incentivado a compartilhar esses exercícios com outras pessoas. Conheci pessoas que apresentaram uma melhora física mesmo com estados clínicos graves, como a paralisia proveniente da poliomielite, esclerose lateral amiotrófica, distrofia muscular, lesões da medula espinhal, artrite, derrame cerebral e muitas outras doenças. Eu sabia que tinha encontrado a minha vocação, levar essa conscientização aos outros. A maioria das pessoas tem pouca fé na sua própria capacidade de cura. A minha fé na capacidade delas é grande devido à fé que deposito na minha própria capacidade e no meu sucesso. Posso descrever duas maneiras pelas quais se pode melhorar. Uma delas é explicar que o corpo tem um potencial funcional maior do que a maioria das pessoas jamais experimenta na vida. A outra é demonstrar como atingir esse potencial por meio do exercício. Sempre que trabalho com outras pessoas, demonstro-lhes que elas podem fazer mais do que imaginam. Quando elas estão sentindo dor, isso significa não deixar que a dor as limite em excesso. Quando estão tensas, significa ajudá-las primeiro a reconhecer a tensão na sua totalidade e depois reduzi-la. O meu processo particular não foi suave. Os meus olhos costumavam se mover involuntariamente 300 vezes por minuto, até que aprendi a fazer o palming, esfregar as mãos, colocá-las com extrema delicadeza ao redor das órbitas e visualizar a escuridão. Isso acalmava e relaxava os meus olhos. De uma maneira estranha, o fato de os meus pais serem surdos me beneficiou na adolescência. Eu podia ouvir rock bem alto e relaxar. Apesar das paredes finas da nossa casa, os meus pais não podiam ouvir. Sempre que eu escutava essa música, eu colocava as mãos com muita delicadeza ao redor das órbitas para relaxar os olhos. Em 3 meses, o movimento dos meus olhos diminuiu para 60 movimentos por minuto. Foi quando a minha visão começou a ficar mais clara. O exercício do sunning aquecia os meus olhos e começou a ativar as minhas pupilas irregulares. Embora eu não conseguisse exatamente enxergar, pouco a pouco aprendi a olhar, ainda que às vezes isso fosse doloroso. O meu professor de braille me ensinou a, abre aspas, sentir o braille e não olhar para a página. Pelo amor de Deus, não olhe, porque se você olhar, vai confundir os sentidos. Você precisa sentir, não olhar, fecha aspas. Essa ordem era tão vigorosa que eu aprendi a viver sem olhar para nada. Olhar era um comando novo para o meu cérebro. Embora eu estivesse começando a enxergar melhor, o resultado disso foi que os meus olhos doíam. Fazer o palming e ficar deitado por um longo tempo tinham me ajudado. Às vezes, eu apenas não queria ver nada, era simplesmente demais, mas eu continuava olhando. Quando cheguei aos Estados Unidos, conheci algumas pessoas que se mostraram muito interessadas no meu trabalho. Elas se ofereceram para me ajudar a aplicar o meu método a outras pessoas. O fato de outras pessoas aceitarem as minhas experiências era novo para mim. Aprendi a ensinar as pessoas individualmente, como Miriam sempre me aconselhou, e aprendi como dar aulas em grupo de maneira que cada aluno pudesse aprender a se trabalhar sozinho. A partir disso, aprendi que a maior dificuldade que a maioria das pessoas tem é o fato de não acreditar que podem arranjar tempo para trabalhar em si mesmas. Quase todas acham que estão ocupadas demais.
Outras ficam impacientes e não estão dispostas a despender o esforço necessário para silenciar e relaxar a mente e o corpo. Eu as ensino a incorporar esses exercícios às suas rotinas. Eu lhes mostro que há muito tempo elas deixaram de se sentir motivadas para olhar para os detalhes e que fazer isso estimula a mácula e pode evitar a degeneração macular. Ensino a elas que para ficar com o pescoço relaxado vale a pena o esforço de realizar movimentos giratórios com a cabeça antes de se sentar em uma cadeira. Ensino às pessoas que, enquanto usam o computador, elas devem olhar para bem longe de vez em quando, para repousar os olhos. São hábitos simples que podem ser facilmente incorporados à vida do dia a dia. Os meus 2 filhos nasceram com catarata, o que foi traumático para mim e para a mãe deles, já que sabíamos por experiência que eles enfrentariam enormes dificuldades. Com 2 semanas de idade, ambos foram submetidos a cirurgias de catarata que possibilitaram que o cérebro visual se desenvolvesse normalmente. Esse tipo de procedimento era desconhecido na minha geração. Como as cirurgias deles foram bem-sucedidas, eles não tiveram que lidar com as cicatrizes a que fiquei exposto quando jovem. Por meio das técnicas descritas neste livro, a visão deles melhorou tremendamente. Ao longo de toda a infância e adolescência, os meus filhos se sentaram no meu carro, cobrindo o olho mais forte e olhando para os objetos com o olho fraco, a fim de aliviar a tensão de olhar o tempo todo com o olho forte. O meu filho tem a mente e o coração de um artista, de modo que vive de muitas maneiras no seu mundo particular. Entretanto, enquanto está no seu mundo, ele olha para os detalhes com grande interesse. Devido à sua intensa capacidade de observação e amor aos detalhes, ele vê muitas coisas que os outros não veem. Ele desenvolveu uma visão melhor do que a de qualquer outra criança que tenha nascido com catarata. Hoje, ele tem uma visão 20/40 sem óculos. Isso equivale a 80% de uma visão 20/20 sem as suas lentes naturais. Qualquer outra pessoa sem a lente natural do olho teria uma visão 20/400, 5% da visão normal. Ele enxerga 20/15 com óculos. A maioria das crianças que nasceram com catarata e tiveram sucesso nas cirurgias enxergam 20/80 ou 20/100, usando lentes muito mais grossas. 20/40 é uma visão sem precedente no caso de uma pessoa desprovida de uma lente natural. A minha filha também passou por muitas transições. Costumávamos brincar na sala de estar. Ela cobria o olho forte e jogava bola comigo usando o olho mais fraco. Olhar para a bola enquanto esta rolava, ora perto, ora longe, fez uma enorme diferença para ela e a sua visão melhorou muito. Aos 12 anos, a sua pressão intraocular ficou elevada. Imediatamente, os médicos receitaram colírio para diminuir a pressão. Rejeitamos a recomendação dos médicos por acreditar que o colírio poderia ser prejudicial. Em vez disso, trabalhei com ela e, apesar da sua programação incrivelmente intensa nas 2 últimas séries do ensino fundamental e no início do ensino médio, aliada a muitas atividades extracurriculares, ela encontrou algum tempo para trabalhar a visão periférica, o que reduziu a pressão intraocular. Encontrou também algum tempo para trabalhar o pescoço. Fez sessões de acupuntura, tomou homeopatia conscienciosamente, fez tratamentos com vitaminas e se submeteu a massagens para reduzir a tensão nas costas e no pescoço. Ensinei a ela como relaxar o corpo inteiro de muitas maneiras diferentes, a fim de conduzir mais circulação sanguínea à cabeça. A sua pressão diminuiu enormemente. O processo foi longo, árduo e incômodo e teve altos e baixos, mas funcionou. Na presença de pressão elevada, algumas pessoas têm a tendência de desenvolver glaucoma, que danifica o nervo óptico e diminui o campo de visão.
Por conseguinte, o nosso sucesso com ela é parcial, porém satisfatório. A sua visão é 20/20. Apesar da tendência para a pressão alta, o seu nervo óptico é muito saudável e o seu campo de visão é excelente. A partir dessas experiências comigo mesmo, com os meus filhos e com milhares de pacientes e alunos com quem trabalhei, passei verdadeiramente a acreditar que as pessoas podem melhorar a visão e encontrar tempo para fazer isso, quer na escola, quer no local de trabalho. Um notável engenheiro de computação, que certa vez assistiu a uma aula minha, conseguiu melhorar a sua visão de 20/200 para 20/80 durante a aula. Ele reduziu pela metade a receita dos seus óculos no prazo de 8 meses, de 7 dioptrias para 3,5 dioptrias. Pela primeira vez na sua vida adulta, quando ainda estava na casa dos 40 anos, ele se sentiu à vontade para dirigir sem óculos. Todos podemos arranjar tempo, temos apenas que chegar à conclusão de que merecemos esse tempo e que o processo vale a pena. Precisamos fazer o esforço de combinar exercícios oculares com a vida do dia a dia. Depois podemos nos superar. Imagine não precisar se submeter a nenhum tratamento complicado oferecido pelo oftalmologista. Imagine a sua vida sem catarata, degeneração macular, glaucoma ou deslocamento da retina. Imagine que você pode melhorar a sua vida simplesmente criando mais vida nos seus olhos. Até agora, a pessoa mais idosa com quem trabalhei tinha 101 anos de idade. Este paciente experimentou grandes mudanças e foi capaz de enxergar melhor e de melhorar um pouco as funções cerebral e ocular, mesmo depois de apenas uma sessão. Como ele foi um de apenas 2 pacientes com mais de 100 anos com quem trabalhei, só posso dar esses exemplos, mas tive sucesso com ambos. Também trabalhei com vários pacientes na casa dos 80 e 90 anos e presenciei tremendas mudanças positivas nos seus sistemas visuais ao trabalhar com estes exercícios. Não há nenhuma dúvida na minha mente de que, quer você esteja na casa dos 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 anos, você pode mudar a função dos seus olhos. O seu cérebro encerra a plasticidade suficiente para respaldar esse processo. O problema não é a idade em si, mas o fato de a pessoa estar ou não praticando os exercícios corretos para a sua idade. Pode ser mais fácil para uma criança de 5 anos se acostumar com o funcionamento do olho mais fraco se colocarmos uma venda sobre o outro olho durante 4 ou 8 horas por dia enquanto ela brinca. Além disso, não há dúvida de que o cérebro tem mais plasticidade quando temos 5 anos de idade do que quando temos 75. No entanto, existem bons exercícios apropriados a cada faixa etária que você pode fazer em qualquer época da vida e que podem modificar completamente o seu sistema visual. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.